Bom dia, pessoal. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com lista de dados em Excel. Nós veremos nessa aula importação de dados oriundos de um banco de dados, nós faremos ordenação, diversos tipos de ordenação, aplicaremos filtros e altos filtros e vamos usar, no final, critérios avançados para filtrar nossos dados. Bom, antes de começarmos a aula, a gente precisa ter uma noção do que é um banco de dados. Banco de dados nada mais é do que uma coleção de dados. E eles ficam armazenados em estruturas. Essas estruturas são tabelas. Como vocês podem observar aqui, nós estamos vendo um exemplo de uma tabela em que nós temos as colunas. As colunas nós designamos como sendo campo e a primeira linha, né, ela contém o título de cada campo, né? E as linhas posteriores são chamadas de registro. Então, os dados eles são categorizados, eles são separados em categorias. Por exemplo, aqui nós temos a categoria tipo, temos as unidades e as vendas. E aqui, todos os dados, né, em cada linha. Para cada linha, nós temos um item de dados, separados em critérios de dados. Coisas importantes a lembrar na hora de trabalhar com listas. Cada coluna lista representa um campo. Os rótulos de cada coluna representam os nomes dos campos. Cada linha representa um registro. A lista não deve conter linhas ou colunas em branco, embora a gente veja muito isso em bancos de dados por aí. A rigor não deveria, mas a gente sabe que há. Use somente uma lista em cada planilha. O ideal é que não exista nenhuma outra informação na planilha, a não ser os dados da lista. Algumas funções da planilha, tais como filtragem, podem não funcionar corretamente se houver outros dados além dos dados da própria lista. Cada coluna deve conter dados do mesmo tipo, não pode fazer misturas, ou seja, texto com texto só deve conter texto, número só deve conter número, data só data e assim por diante. Não misture dados diferentes tipos na mesma coluna. Caso você tenha outros dados, além da lista, mantenha a lista separada dos demais dados. Para isso, mantenha pelo menos uma linha em uma coluna em branco entre as listas e os demais dados. Bom, então vamos ver como é que a gente pode fazer a importação de dados. Os bancos de dados são softwares que verdadeiramente são projetados para armazenar e fazer a inserção de dados. Já o Excel, ele é uma ferramenta de análise. Então, o objetivo dele é a gente pegar esses dados oriundos do banco e trabalhar com esses dados para extrair informações. A maneira mais usual de você fazer essa exportação do banco de dados e a importação para o Excel é através de arquivos textos. E existem dois tipos de arquivos textos que a gente pode trabalhar. O arquivo texto de tamanho fixo e o arquivo texto delimitado por algum tipo de caractere. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para importar dados a partir de arquivos textos. Então, se a gente vier aqui no menu Arquivo, Abrir, ele vai buscar arquivos, tradicionalmente, arquivos do Excel, certo? Mas se nós formos abrir aqui no tipo de arquivo, a gente pode escolher arquivos do tipo texto. E aí nós temos aqui os arquivos que vocês têm lá no nosso Google Drive, pedidos delimitados e pedidos de tamanho fixo. Vamos usar primeiro pedidos de tamanho fixo. Abrir. Como vocês podem observar, esses tipos de arquivos, ele reserva uma quantidade fixa de caracteres para cada campo. Mas, às vezes, essas quantidades de caracteres pode variar e eles podem não estar totalmente alinhados e isso pode trazer alguns inconvenientes. A gente pode observar aqui, por exemplo, nessa linha 2 aqui, ó, você tem 2 dígitos aqui para o dia, e aí o 1996 ficou grudado com outra data.
e assim sucessivamente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer importação quando é largura fixa. Vamos olhar aqui. Vou clicar no botão avançar. Bom, ele identificou ali o que é para cada campo, certo? A gente tem que dar uma percorrida pelos dados para ver se está tudo ok. Em geral, ele costuma acertar. Vejam que aqui, nesse campo, ele não identificou como sendo um campo à parte. Então, a gente tem que... eu vou clicar nessa linha aqui para trazer para cá, para separar esse campo aqui, que é o código do vendedor. E aqui mais adiante também, nós temos que dar uma verificada, olha, mais uma vez aqui, não foi feito um particionamento correto. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de importação com um tamanho fixo, porque pode... aqui mais uma vez, a gente tem que fazer alguns ajustes para garantir que os dados estejam íntegros. Pois bem, vamos imaginar que está tudo bem, vou clicar no botão avançar e concluir. Pronto. Então, ele trouxe aqui os dados. A gente teria que fazer uma verificação geral para ver se os dados foram bem importados ou não, certo? Senão a gente vai ter que repetir o processo e fazer uma configuração mais bem feita na hora da importação. Aqui estão os dados, então tem que dar uma olhada para ver se eles foram bem importados ou não, tem que fazer uns ajustes posteriormente. Então, eu recomendo que não se faça importação de dados por tamanho fixo, mas sim delimitado. Isso é uma garantia de que os dados serão bem importados. Então, usando o delimitado, a gente faz da seguinte maneira. Vamos lá em arquivos, abrir, delimitado. Esses arquivos aqui estão delimitados por ponto e vírgula, é o caractere que está sendo usado para delimitar. Em geral, nos Estados Unidos se utiliza vírgula. Existe até um tipo de arquivo com extensão .csv para isso. .csv é o acrônimo de Comma Separate Values, ou valores separados por vírgula. Então, vou avançar. O meu caractere é o ponto e a vírgula, então ele já identificou. Avançar e concluir. Então, aqui vocês podem visualizar o resultado da importação. Deve ter vindo tudo bem, mas aqui não tem ainda o cabeçalho, o rótulo dos dados. Então, vou aproveitar para ensinar uma terceira maneira de fazer importação, que é importar diretamente de um banco de dados. No nosso caso aqui, eu vou usar o Access. Então, se eu vier aqui em dados, eu posso escolher importar dados externos do Access, que é o banco de dados que faz parte do pacote Office da Microsoft. Então, vou aqui clicar em importar dados do Access. Eu vou buscar esses dados que estão dentro de um banco de dados chamado Northwind. Está aquele aqui, Northwind. Abrir. Ele vai me apresentar a lista das tabelas, né? O banco de dados é constituído por várias tabelas, e aí vou escolher pedidos. Vou colocar numa nova planilha. Ok, pronto. Ele trouxe todos os dados, inclusive com os rótulos. Mas eu vou trabalhar com os dados que eu já fiz importação anteriormente, que estão aqui. Vamos começar a fazer a nossa aula de tratamento de dados. Uma vez importado, agora eu posso tratar os meus dados, eu posso tentar obter informação a partir dele.
Bom, a primeira função que nós vamos ver é a de ordenação. Nós temos aqui na página inicial esses botões aqui de ordenação, mas também temos lá em dados, também está aqui, ordenação. Então, para ordenar, é muito simples. Basta a gente escolher qual é a coluna que a gente deseja ordenar. Por exemplo, data do pedido. Eu coloco o cursor nesta coluna, e aí eu escolho qual é o tipo de ordenação que eu vou aplicar. Se vai ser do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo para o mais antigo. E assim eu poderia fazer para qualquer uma das colunas. Por exemplo, poderia colocar aqui o número do pedido também, fazer a ordenação. Isso é muito útil, por exemplo, quando você quer fazer uma determinada agregação. Por exemplo, se eu quiser agregar todos os pedidos feitos por um determinado cliente, eu posso ordenar aqui em código do cliente. Então, eu visualizo, por exemplo, aqui, os pedidos todos, os pedidos feitos por esse cliente aqui, cujo código é o ALFKY. Ou esse outro aqui, cujo código é ANATR. E assim sucessivamente. Então, é muito útil para você agregar. Por exemplo, pedidos feitos numa determinada cidade, num determinado país. Eu vou aproveitar e vou juntar aqui, vou trazer aqui a cidade e o país para ficar junto, para a gente mostrar como funciona isso. Então, eu vou incluir aqui uma nova coluna, vou selecionar aqui a coluna da cidade e vou clicar na borda e arrastar para cá. Vou trazer a cidade. Vou abrir mais uma coluna para trazer o país, para eles ficarem juntos, né? Para a gente poder visualizar melhor. Então, vou trazer aqui o país. Clico na borda e arrasto. Muito bem. Essa coluna aqui, ela ficou vazia, né? A coluna M, ela ficou vazia. Então, ela não é mais necessária, eu posso excluir. Pronto. Então, agora eu quero fazer uma ordenação utilizando vários critérios, várias colunas. Então, eu posso usar aqui esse botão classificar. Classificar. Vejam que eu posso colocar, adicionar quantos níveis de ordenação eu quiser. Então, imagine que eu queira, por exemplo, fazer uma ordenação pelo país de destino. Eu vou ordenar de A a Z. Eu vou incluir aqui mais um nível, adicionar nível. Então, primeiro vai ser país, em segundo será cidade, cidade de destino, e mais um nível aqui, que vai ser o país de destino. Então, primeiro ele vai selecionar, desculpe, o país não, número do pedido. Número do pedido. Então, primeiro ele vai agregar todos os países, para cada país ele vai agregar as cidades e, finalmente, ele vai ordenar pelo pedido. Então, você veja que isso é interessante, né, para você poder fazer a sua análise, né? Agregar primeiro o país, depois a cidade e, por último, o número do pedido. Clicando no botão OK, então ele agregou os pedidos da Alemanha, certo? Depois as cidades, e depois, então, o número do pedido dentro de cada uma dessas cidades. Uma maneira também de você fazer ordenação seria, diferente das demais que a gente já viu, seria uma ordenação personalizada. Então, imagina que eu queira colocar aqui o código do cliente, alguns códigos do cliente em primeiro lugar. Estou querendo destacar aqui alguns códigos do cliente em particular. Então, vou fazer uma ordenação personalizada. Então, aqui em classificar, deixa eu excluir todos esses níveis aqui, né? Eu vou fazer uma ordenação pelo código do cliente, só que não vai ser uma ordenação comum de A a Z ou de Z a A. Eu vou usar uma lista personalizada.
Então, eu vou clicar aqui, vou escolher essa lista. Eu já tinha preparado aqui anteriormente a lista, né? Mas imaginando que eu queira preparar uma nova lista. Então, eu vou colocar os códigos dos clientes que eu quero que sejam destacados em particular. Então, vai ser esse, BRGS, seu primeiro código. Eu vou colocando um para cada linha. FURIB, WHITC e KOENE. Então, eu clico no botão adicionar, OK, OK novamente. Então, eu vejo que ele ordenou. Deixa eu só fechar aqui algumas coisas. Pronto. Então, você veja que ele ordenou primeiro o código do cliente BRGS, depois FURIB, depois o cliente WHITC, e depois a ordenação COENE, e finalmente depois a ordenação normal, como estava anteriormente. Então, nós vimos aí várias maneiras de fazer ordenação, né? Nós fizemos a ordenação por uma coluna, ordenação por várias colunas e usando lista personalizada. Mas uma maneira bem interessante de você também aplicar aqui ordenação e outros tipos de filtro é você introduzir aqui o autofiltro. Então, para introduzir o autofiltro, eu vou clicar nesse botão aqui, filtro. Então, ele insere para cada rótulo um autofiltro. E dentro de cada autofiltro, você pode executar vários tipos de filtros. Classificar, tem classificação por cor, personalização, como a gente já viu outros, filtro de texto, tem aqui por destaque, né, cada um individualmente. Então, por exemplo, imagine que eu queira filtrar e só visualizar os dados feitos no país Brasil. Então, aqui no país destino, eu clico nessa caixa de combinação, tiro seleção de tudo e só marco Brasil. Pronto, ele só vai exibir os dados feitos no Brasil. Se eu quiser, além do Brasil, eu quiser visualizar apenas os dados do Rio de Janeiro, eu poderia agora filtrar aqui a cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, então agora estou visualizando os dados do Brasil e apenas aqueles na cidade do Rio de Janeiro. Observem que o símbolo do autofiltro mudou, indicando quais colunas possuem filtros. No caso aqui, o país de destino e a cidade de destino. Bom, vou limpar aqui o autofiltro, usando aqui esse botão limpar. Limpei. Certo? Agora vamos pegar um filtro num campo numérico. Então, aqui, por exemplo, em frete, eu posso filtrar usando o número. Por exemplo, eu posso pegar todos os fretes que são maiores do que um determinado número. Então, maior do que, por exemplo, R$ 100. Vou filtrar e vou visualizar apenas aqueles pedidos cujo frete é maior que R$ 100. Ou, por exemplo, posso aplicar datas também. Vou limpar esse filtro aqui. E, por exemplo, eu posso aplicar data, filtro em data. Por exemplo, filtro por data, eu posso escolher entre várias opções. Né? Veja aqui, igual a, antes de, depois de, ou para uma determinada data, né? Um período, certo? Por exemplo, 01 de 1997 até, não precisa ser datas fixas, por exemplo, pode ser 15 de 02 de 1997. Certo? Não precisa ser necessariamente um mês, pode ser mês ou meses, né? Pronto, ele filtrou aqui. Eu poderia também usar aquele filtro que já está preparado. Como ele identificou que esse campo é uma data,
Então, ele já separou por ano e para cada ano os meses. Por exemplo, em 1998, se eu quero visualizar apenas os dados com respeito ao ano de 98 em março, por exemplo, eu desmarco tudo e marco apenas os dados de março. Então, ele só exibe os dados de março para aquele ano. E assim sucessivamente. Eu poderia agregar, por exemplo, trimestre, fevereiro e janeiro. Então, ele mostraria apenas os dados daquele trimestre. E assim por diante. A gente também tem outras funcionalidades, por exemplo, em campos do tipo texto, por exemplo, país do destino. Eu quero filtrar os pedidos para todos aqueles que foram feitos com o país que começa com a letra A, por exemplo. Então, aqui no país do destino, em filtro com texto, eu posso usar o começa com, termina com, contém ou não contém. Então, como exemplo, eu vou usar o começa com. Então, todos aqueles países que começam com a letra A. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Ok. Então, ele vai pegar os dados da Alemanha e da Argentina. São os dois países que começam com a letra A. Também, como a gente vai trabalhar com banco de dados, o banco de dados pressupõe que você tenha muitos dados, pode ser que seu Excel fique um pouco lento, né, ao trabalhar com uma quantidade enorme de dados. Então, também é útil a gente utilizar esse tipo de filtro aqui, por exemplo, que eu vou aplicar em número do pedido. A gente pode, por exemplo, pegar apenas os 10 primeiros. Apenas os 10 primeiros itens. Então, ele não exibe todos, apenas os 10 primeiros. Qual é a utilidade disso? Para você agilizar os seus trabalhos com lista de dados em grande quantidade. Então, por exemplo, você pode preparar todos os filtros que forem necessários, etc. E tal. Uma vez terminado, você exibe todos os valores, né? Não precisa só trabalhar com os 10 primeiros. Você vai lá, manda exibir todos os valores, enquanto isso você vai tomar um café. Quando você voltar, os dados vão estar lá prontinhos para você. Então, essa é a utilidade de você usar, por exemplo, os 10 primeiros. Ok? Bom, além disso, deixa eu limpar aqui. Você poderia, por exemplo, pegar fretes que estão acima ou abaixo da média dos fretes. Então, ele calcularia a média dos fretes e filtraria, por exemplo, só aqueles que fossem maior ou menor. Vamos ver como é que faz isso. Eu venho aqui no autofiltro, filtrar por número, acima da média. Então, ele exibe apenas os pedidos cujo frete está acima da média de todos os pedidos. Então, a gente pode pegar maior que a média ou menor do que a média. Então, esses são os filtros básicos, né? E só esses filtros aqui, a gente consegue responder várias perguntas interessantes, né? Imaginando que você, por exemplo, esteja trabalhando, seu chefe faça pergunta para vocês, eu quero uma lista dos pedidos feitos em um determinado período. Você, rapidamente aqui com o Excel, você consegue extrair essa lista, né? Eu quero localizar o pedido feito por um cliente X qualquer, numa data tal, ou não sei qual foi a data, mas eu me lembro qual foi o mês. Aqui com essa lista aqui, você consegue fazer isso rapidamente. Mas a gente também pode elaborar filtros com critérios mais complexos. Então, vamos agora trabalhar com os filtros avançados. Olha, tem aqui um botãozinho aqui, ó, filtro avançado. Teoricamente, a gente deveria colocar o filtro avançado numa outra planilha. Eu vou colocar nessa planilha para que vocês possam ver não só o filtro avançado, o critério dos filtros avançados, mas também o resultado. Então, eu vou abrir aqui um conjunto de linhas para introduzir aqui o meu critério avançado. Então, como exemplo para esse critério avançado, eu vou filtrar por país. Então, é importante que eu pegue o rótulo certinho. Está vendo aqui, ó, país destino. Eu vou executar um Ctrl+C, Ctrl+V para pegar exatamente o título do campo. Se eu for digitar, eu tenho que tomar cuidado para não cometer nenhum tipo de erro, por exemplo, colocar país sem acento, coisa desse tipo. Tem que ser exatamente o que está aqui. País destino. E vou também pegar o frete. Também vou copiar, né, para não correr risco de errar. Frete. Então, imagina que eu queira filtrar os dados para só exibir
aqueles que foram oriundos do Brasil e cujo frete é maior do que 30. A gente coloca o critério dessa maneira. Enter. Então, vocês podem observar aqui que nós temos o filtro avançado. Para aplicar o filtro avançado, é interessante primeiro a gente colocar o cursor dentro da lista para identificar a lista completa, né? Então, vamos aqui em avançado. Ele já identificou aqui a lista. Vamos no intervalo de critérios. Então, eu vou selecionar meu critério. Inclui o rótulo e o dado. Então, é um conjunto de células, de A1 até B2. Eu vou clicar no OK, e ele já filtrou lá Brasil e o frete acima de 30. Agora, é interessante a gente chamar a atenção pelo seguinte. O critério do tipo e do tipo OU, certo? Aqui no critério avançado, quando você coloca os dados do critério na mesma linha, por exemplo, como está aqui, Brasil, maior que 30, esse é um tipo de critério que é interseção. Então, ou seja, eu tenho dois conjuntos de dados, o conjunto de dados que representa aqueles pedidos feitos no Brasil, e tem aqui um outro conjunto de dados, né, que representa aqueles cujo frete é maior que 30. E, na verdade, quando eu coloco isso aqui na mesma linha, eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero a interseção desses dois conjuntos. Os dados cujo país é Brasil e interseção com aqueles dados cujo o frete é maior que 30. Então, é uma operação de interseção, é uma operação de conjunto. Quando eu quero fazer uma operação de ou, então essa aqui é união. Eu estou unindo dois conjuntos. Eu coloco em linhas separadas. Então, por exemplo, eu posso agregar aqui um outro conjunto de dados, por exemplo, Alemanha, e também vou escolher maior, não precisa ser maior que 30, pode ser um outro valor qualquer, maior que 40, por exemplo. Então, você veja que eu tenho dois conjuntos aqui. Um primeiro conjunto, que representa uma interseção, Brasil e maior que 30, e aqui um outro conjunto, Alemanha maior que 40. Eu vou unir esses dois conjuntos. Então, aqui eu fiz uma operação de interseção, aqui outra operação de interseção, e vou unir esses dois conjuntos porque eles estão em linhas separadas. Então, eu coloco o cursor dentro da lista, vou lá em filtro avançado, escolho agora o intervalo de critério mudou, né? Agora tem mais uma linha, né? Então é de A1 até B3, e aí eu clico no botão OK, e aí ele realiza lá o filtro. Então vocês podem observar que a gente pode criar critérios bem complexos, bem sofisticados. Além disso, por exemplo, imagine que eu queira incluir aqui o ano, quero adicionar aqui para esse critério o ano. Bom, no caso do ano, eu teria duas formas de fazer. Ou eu posso, por exemplo, colocar data do pedido e data de entrega, botar maior que 1º de janeiro de 1997 e menor do que 31 de janeiro, né? Poderia fazer assim, né? Data do pedido. E repetir aqui, data do pedido. Então, aqui eu colocaria maior que 1º de janeiro de 1997, estou pegando do ano, e aqui eu repetiria a data do pedido, só que aqui eu pegaria os dados que são menores do que 1º de janeiro, não, desculpe, 31 de dezembro de 1997. Menor ou igual, né? A gente quer incluir o 1º de janeiro, menor ou igual. Certo? Então, esse seria uma possibilidade. Filtro avançado, eu vou lá no meu intervalo de critério, então eu vou incluir aqui apenas o Brasil, tá? Não vou incluir a Alemanha também, não. Ok, pronto, ele filtrou para o ano
de 1997, o Brasil. Né? Data do pedido. Mas eu poderia fazer de uma maneira diferente também. Se eu não quiser usar isso aqui, que outra maneira eu poderia fazer isso? Eu poderia criar um campo acessório e extrair o ano do pedido. Por exemplo, botão direito do mouse, vou incluir aqui uma coluna que vai ser ano do pedido. Vou botar aqui ano, né? Pode ser ano pedido, né? Para ficar bem claro. Ano pedido, do pedido, né? E aí eu vou inserir uma fórmula aqui para extrair o ano da data do pedido. Essa fórmula é ano, ou melhor dizendo, é uma função ano. Então, essa função ano, toda função tem abre parênteses, fecha parênteses, então ano de data do pedido. Ah, sim, ele está filtrado, né? Por isso que é F170. Então, antes de introduzir a, a fórmula, eu vou mandar limpar aqui. Pronto, agora sim. Então, eu vou pegar aqui na primeira célula, igual a ano, abre parênteses, na data do pedido, fecha o parênteses, enter. Ele tá formatado como data, né? Então eu tenho que formatar ele como número geral. Pronto, está aqui, 1996. Dois cliques aqui no canto inferior direito da célula, ele copia para todos os outros. E aí como é que eu faria aqui o meu critério? Vou incluir aqui o meu critério, ano do pedido. Então, por exemplo, do Brasil maior que 30, eu quero aqueles de 1997 e para a Alemanha, 1998, por exemplo. E agora eu volto lá em dados, o meu filtro avançado, coloco aqui meu cursor dentro da lista, avançado, o intervalo de critérios é este aqui, de A1 até C3, e ok, e aí ele realiza o filtro. Então, para a Alemanha são os 98, para o Brasil são os 97, e assim por diante. Então, vocês vejam que a gente pode sofisticar tanto quanto se queira. E agora, para finalizar, então, essa aula, vamos ver, então, como é que a gente poderia fazer uma, um, um critério usando cálculos. Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Eu quero filtrar, como eu fiz anteriormente, mas só que eu vou usar o filtro avançado agora. Eu quero todos aqueles pedidos cujo frete é maior do que a média. Maior que média. Você veja que não existe esse campo aqui, né? Porque a gente vai colocar uma fórmula. Então, eu vou calcular a média, vou colocar a média aqui nesse campo. A gente já sabe calcular, é a função média. Então, igual a média, abre parênteses, deste primeiro campo aqui. Ah, tem que desfazer o filtro, né? Desculpa. Então, clica aqui, desfaz o filtro. Pronto, agora vamos inserir a fórmula corretamente. Igual a média, abre parênteses, primeiro campo, que está na célula K7, até posso usar o Ctrl Shift setinha para baixo, até o último campo, que é o K83000, fecho parênteses, pronto, ele calculou a média 78,24. Então, agora eu posso inserir minha função. Qual vai ser minha função? Ela minha função, melhor não, da forma. É sempre uma comparação. A forma a ser inserida aqui é sempre uma comparação. Você vai colocar alguma coisa maior que, menor que, ou igual que, igualzinho como, por exemplo, você colocaria numa função se, né? Aquela primeira parte da função se. Então, eu estou comparando o frete individualmente, então vai ser uma referência relativa, com, quero que seja maior que a média, que eu está aqui nessa célula D2. E para essa célula D2 eu quero que seja fixo, porque ele vai fazer isso para cada linha. Então, eu vou colocar aqui o dólar, né? Uma referência absoluta. Muito bem, Enter.
Você veja que a resposta vai ser sempre verdadeira ou falsa, né? Então, eu vou colocar novamente meu cursor aqui. Vou clicar, então, em avançado. E agora vou executar este filtro aqui. Ok, pronto. Ele já executou e pegou todos os fretes que estão aqui acima desse valor aqui, 78,24. Perfeito. E você veja que a gente poderia fazer outros tipos, deixa eu limpar aqui, né? Outros tipos de filtros, né? Com o campo calculado. Por exemplo, eu quero verificar quais foram aqueles pedidos cuja o tempo de entrega levou mais do que 15 dias. Eu quero ver como é que está a entrega, se eu estou atrasando muito, se estou demorando muito para entregar. Como é que eu faria isso? Ora, é um cálculo, né? Vou fazer aqui pedidos com mais de 15 dias. Pedidos com mais de 15 dias. Posso botar aqui mais? Tá. Pronto. Então, esses são os pedidos com mais de 15 dias. Qual vai ser a fórmula? Ora, vai ser aquele, vou pegar a data da entrega, subtrair, a gente pode colocar isso entre parênteses, né, para ficar bem claro. Não influi nem contribui, mas só para ficar claro. É a data de envio, data de entrega, menos a data do pedido. Fecha parênteses. Então, isso vai me fornecer quantos dias levou para entregar. E eu quero pegar todos, quero filtrar os dados para pegar somente aqueles que foram superiores a 15 dias, maior do que 15. Enter. Então, mais uma vez, coloco o cursor aqui dentro da lista e em dados avançado, filtro avançado, eu quero filtrar os meus pedidos com mais de 15 dias, ou seja, A1 e A2. Ok, pronto. Então, ele já filtrou somente aqueles com mais de 15 dias. Eu poderia fazer uma coluna acessório aqui, né? Também como eu fiz anteriormente, né? Deixa eu limpar aqui, né? Eu poderia também, uma outra possibilidade seria essa, né? Incluir aqui mais um campo e botar aqui tempo de entrega, né? Também uma outra possibilidade. E aí fazer essa conta, né? Vai ser igual a data de entrega menos a data do pedido. Tem que formatar como número, né? Como a gente fez ali como um ano. 28 dias. Copia para todos os outros campos. E aí eu faria exatamente a mesma coisa, né? Tempo de entrega, deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, só que já não é mais uma fórmula, eu posso colocar. Eu quero todos aqueles que sejam maiores do que 15. Pois bem, agora eu vou novamente em dados, filtro avançado. Agora o meu critério é o A1 e A2, continua sendo esse. Ok, pronto, você veja que agora só aparece aqueles com mais de 15 dias. Então, duas maneiras de se fazer a mesma coisa. Você pode fazer tanto colocando a fórmula direta aqui, ou criando um campo acessório. Aí fica a critério de vocês, como vocês acharem mais fácil. Ok? Com isso, a gente conclui a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula.